Agente da Ciência, 5 anos de Covid-19, uma produção Audiolab UERJ. Em março de 2020, o mundo parou. Ruas vazias, escolas fechadas e máscara cobrindo o rosto, mas não foram capazes de esconder o medo estampado nos olhos. A rotina virou incerteza, o toque passou a ser um risco, o abraço uma ameaça. De uma hora para outra, começamos a contar os dias e os mortos. Desde então, o tempo passou, mas a pandemia da Covid-19 ainda ecoa na memória de quem lutou, de quem sobreviveu e principalmente de quem perdeu alguém. Foi um período que deixou marcas profundas e nos ensinou o valor da ciência, da verdade e da responsabilidade coletiva. Esse é o episódio piloto do especial Agente da Ciência 5 anos da pandemia. Uma produção que revisita esse momento que mudou a história do Brasil e do mundo. Porque o que vivemos não foi apenas uma crise sanitária, foi e continua sendo uma crise política, social e humana. E é impossível começar sem reconhecer que muitas mortes poderiam ter sido evitadas, se houvesse mais responsabilidade, respeito e compromisso com a vida. Se a ciência tivesse sido ouvida e não desacreditada. Se o cuidado tivesse vencido o discurso de ódio e de negação. Mas aqui no Brasil, em meio a uma das maiores tragédias da nossa história, vimos e vivenciamos o contrário. Autoridades como o próprio presidente da época, Jair Bolsonaro, desacreditando de vacinas, minimizando a gravidade da doença e promovendo medicamentos ineficazes, ignorando alertas e atacando os próprios cientistas. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que eu pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Cadê a nossa liberdade? Que a gente fala tanto em liberdade. E outra coisa, quem não quiser tomar vacina, se porventura ele contrair o vírus na frente, e na vacina for comprovadamente eficaz lá na frente, que a gente não sabe ainda, a responsabilidade é dele. A pandemia escancarou o custo do negacionismo, e esse custo foi pago com vidas. Nesse especial, vamos voltar ao início, entender como o vírus se espalhou, como chegou até nós e por que o Brasil, com uma estrutura pública de saúde e um histórico reconhecido de campanhas de vacinação, acabou entre os países com mais vítimas no mundo. Você vai ouvir especialistas, cientistas e profissionais da saúde, mas também gente comum, que teve a vida atravessada pela dor e pela ausência. Porque lembrar também é resistir, é impedir que o silêncio enterre responsabilidades e que o esquecimento apague as marcas de um tempo que ainda pulsa dentro de nós. Aqui no Brasil, tudo começou com as primeiras notícias sobre uma pneumonia misteriosa na China, em dezembro de 2019. Na época parecia algo distante, mas em poucas semanas, um novo coronavírus, batizado de SARS-CoV-2, atravessou fronteiras com velocidade alarmante. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia. Boa noite. Boa noite. A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus. O número de mortes na Itália sobe mais de 30% em 24 horas. No Brasil, os casos confirmados aumentam para 53. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos, vindo da Itália, testou positivo em São Paulo. Era início de uma escalada. E mesmo com tempo para se preparar, o país foi tomado pela desorganização, pela desinformação e pelo negacionismo. Como um país com um sistema público de saúde robusto, referência em vacinação e com experiências em crises como HIV, H1N1
e Zika chegou a registrar mais de 700 mil mortos por Covid-19. A resposta não está no vírus, mas nas escolhas. De acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, o Brasil registrou mais de 38 milhões de casos confirmados de Covid-19 até 2024. Ao todo, mais de 707 mil pessoas perderam a vida. Isso coloca o Brasil entre os 3 com maior número absoluto de mortes por Covid no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Além disso, estima-se que durante os períodos mais críticos, a subnotificação e a escassez de testes tenham dificultado o mapeamento real da tragédia, o que pode indicar um número ainda maior de vítimas. Estudos de universidades brasileiras mostram que pelo menos 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas com ações coordenadas, aceleração da vacina e campanhas de informação mais eficazes. Para entender esse impacto, é preciso ouvir de quem ficou. O estudante de jornalismo Pedro Ataíde nos conta como a ausência de políticas públicas se transformou em luto. Eu perdi um pai de um amigo muito próximo, pela Covid-19, foi em fevereiro de 21, que com certeza tem uma parcela muito grande da negligência governamental com a vacina, com a demora da vacina, porque na época, se eu não me engano, só idosos ou pessoas com comorbidades muito sérias que estavam tomando a vacina ainda tinha toda a insegurança, a questão da Coronavac, se era para tomar ou não, ainda era um período muito nebuloso, com certeza eu não teria perdido uma pessoa tão importante na minha vida, que foi pai desse grande amigo meu, caso o governo federal tivesse feito a sua parte, que a gente esperava, pelo menos, não fosse tão negligente, tão até violento mesmo, pelas várias recusas de vacinas, pelas várias situações em que o que foi dito de forma violenta. Acredito que, com certeza, eu estaria agora com o pai do meu amigo do meu lado e curtindo um pouquinho mais e não tendo mais uma família desmembrada por conta da negligência governamental. Enquanto profissionais de saúde enfrentavam UTIs lotadas, faltavam insumos básicos. Cientistas corriam contra o tempo para desenvolver vacinas. Lideranças políticas zombavam do uso de máscaras e promoviam aglomerações, e defendiam medicamentos sem eficácia, e até faziam piada com a doença. O que é democracia, Magno? Você não quer, você não faz, você não é obrigado a tomar cloroquina. Agora, quem quiser tomar, que tome. Dá oportunidade para o povo aí que se infectou. Quem sabe, né? Nós evitamos e antes de morrer eu podia ter sido salvo. A minha consciência do Romero não vai ter isso. E outra, toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita, toma cloroquina. Quem for de esquerda, toma tubaína. Agora a solução final, presidente, é uma vacina, né? Você está vendo como você é educado? Você viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. A cloroquina, por exemplo, virou símbolo da negação da ciência, mesmo com estudos deixando claro que não funcionava contra o coronavírus. A vacinação que poderia ter começado antes foi adiada. Documentos mostram que as ofertas da Pfizer foram ignoradas ainda em 2020. Quando as doses chegaram, centenas de milhares de brasileiros já tinham morrido. E mesmo depois disso, em várias regiões, as campanhas de imunização foram prejudicadas por desinformação, fake news e discursos oficiais que confundiam em vez de orientar. Não tomei a vacina, é um direito meu, certo? E seria bom você discutir vacina por aí. Tá? Seria bom porque eu li o contrato da Pfizer, os efeitos colaterais para valer começam 3 anos depois. Não vou entrar em detalhe aqui, senão você pode ser até preso amanhã porque falar de vacina, certo? Eu não tomei porque eu li a bula, ponto final. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Né? Um dia eu falo para vocês por que resolveram aplicar vacina em crianças de 5 a 11 anos. O Dória deve ter a resposta. Estava encalhado um montão lá em São Paulo. Tá? Democracia, pessoal, é liberdade. Ponto final. Tudo isso aconteceu em um país que tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, uma das maiores estruturas públicas do planeta, com capacidade para alcançar até mesmo os pontos mais distantes. Um país com tradição em vacinação, com campanhas que marcaram gerações. Mas a ciência sozinha não dá conta. Sem apoio político, ela não salva vidas. Ao longo dessa série, vamos ouvir quem esteve na linha de frente, quem sentiu na pele os efeitos da pandemia
E quem ainda tenta entender como um país tecnicamente preparado foi deixado à própria sorte. Pessoas como o servidor Gabriel Tolstói, que trabalhou no Hospital Universitário Pedro Ernesto, um dos hospitais referências contra a Covid durante a pandemia. Ele nos conta um pouco de como foi essa experiência. Eu trabalhava no Hospital Universitário Pedro Ernesto durante a pandemia, especificamente no Laboratório Central. A Covid foi muito difícil para todo mundo e para nós era uma sensação de guerra, no sentido de que a gente ia sabendo do risco, com muito medo, mas ia assim mesmo. É difícil expressar isso muito claramente. Quase todos nós perdemos parentes. Teve uma semana em específico, em abril, se eu me recordo direito, de 2021. Nessa semana, todos os dias da semana, sem exagero, morreu algum parente ou amigo de um colega nosso do laboratório. Nessa semana morreu a minha tia-avó, a tia Yolanda. Morreu a filha dela logo depois, que eu chamo de tia, né? Tia Vera. Nós perdemos vários outros colegas do hospital. Era um clima, de fato, de guerra. O corredor do laboratório central, dos laboratórios, na verdade, da maior parte dos laboratórios do hospital, ele fica bem perto da saída de carga e descarga do prédio principal do hospital, que é para onde saem os cadáveres, para ir para o necrotério. Em períodos normais, a gente raramente via algum cadáver saindo. Eu devo ter visto em todo o meu tempo do hospital. Fora da pandemia, talvez 5 ou 6 vezes que passou uma maca com cadáver. Durante a pandemia era mais do que isso por dia, com frequência. Dia e noite. E a gente reconhecia, né? Porque era maca, porque era todo embrulhado. A gente digitava os nomes dos exames e no dia seguinte sabia que o paciente tinha morrido. Foi, de fato, muito duro. O que vivemos não foi só uma tragédia sanitária, mas também uma escolha. Uma escolha por ignorar evidências, atrasar decisões e neutralizar a morte. Esse é o episódio piloto do especial 5 anos da pandemia da Covid-19. No próximo episódio, entrevistamos o epidemiologista Pedro Halal para falar um pouco sobre o maior estudo da prevalência do Covid-19 no Brasil, o EpiCovid-19, onde ele era coordenador. Do Rio de Janeiro, Gabriel Silva para a Audiolab UERJ.